Bom, gente, como é que vocês estão? Hoje a gente está com um nosso convidado aqui, que é o Carlos Barreto. Ele é o nosso chefe de equipe na Full Time Esports e a gente trouxe ele aqui hoje para conversar um pouco sobre a V, um pouco sobre a vida, um pouco sobre a experiência dele, enfim, com todas esses anos aí no AV. Então acho que vai ser bem legal o papo. Muito obrigado aí, né, pelo convite. Obrigado ao Bruno, Lucas, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, vamos bater um papo aqui. Mas, Barreto, obrigado aí por ter atendido o convite do Dans. Pra gente é um privilégio aí conversar com uma pessoa do garbo e elegância da sua personalidade. A gente sabe de longa data aí que você é um videomaker da Full Time, acompanha a equipe toda, né? A gente vê os seus conteúdos online aí sempre muito, muito legais. Tem todo um envolvimento junto ao Tony Canaan também, que vocês têm uma equipe que foi muito importante aí para o automobilismo virtual. Então acho legal você se apresentar para o pessoal que nos acompanha, quem que é o Barreto e por que, né, ter a Full Time hoje no automobilismo virtual, né, que é um esporte que está crescendo demais nesses últimos anos. Para quem não me conhece, né, como falaram, meu nome é Barreto. Eu estou no meio do automobilismo virtual desde 2014, eu acho que foi meu primeiro campeonato. E é Bastante isso tempo. mesmo, trabalhei de 2020 a 2025, até fim de 2025, tempo integral com o Tony, né? E esse ano eu decidi voltar um pouco mais para o Brasil, ficar um pouco mais aqui com a família. E aí eu assumi o papel de videomaker na Full Time de novo, que eu já tinha feito em 2024 e 2025. Era meio que parcial, porque quando eu não estava tendo corrida, eu estava com o Tony. Aí em 25 o Tony assumiu o cargo lá de chefe de equipe da McLaren na Indy, e aí exigiu que eu ficasse um pouco de mais tempo nos Estados Unidos, e aí isso foi um pouco mais complicado para minha família. E com 26 eu voltei e assumi essa parte dos vídeos da Full Time Sports, tanto na NASCAR, na Stock, e ajudo também um pouco na rede social deles lá, em algumas viagens. E você falou, tive nesse período com o Tony, a gente começou um projeto com automobilismo virtual muito legal, né? A gente começou com uma equipe do Tony, depois a gente foi a Full Time Sports, a gente já tinha sido um pouco depois, by Tony Canaan. Aí vieram alguns projetos também, veio a Texaco, a Delinte, por último a King Simuladores, e agora a gente retorna com o projeto da Full Time, dessa vez sem o Tony, né? É um projeto tocado exclusivamente por mim e com o Maurício Ferreira, que é o proprietário da Full Time, né? E a gente decidiu voltar com esse projeto. E a gente está ainda Está indo para o terceiro mês agora, né? De equipe virtual, mas a gente está competindo em alguns campeonatos aqui no Brasil, tentando umas seletivas também em mundial, então tem sido bem legal. Acho que a minha experiência nesses 5 anos com o Tony, mais os outros 6 de automobilismo virtual que eu já tinha, tem sido bem, bem importante assim para alinhar as coisas e fazer as coisas funcionarem. Legal, cara. E o Dan estava me contando, né, um pouco também do teu talento em esculpir, né, em achar pilotos muito talentosos, né, que é o caso do Jackson, né? Cara, a verdade é assim, quando a gente começou o projeto lá atrás, muita gente veio atrás e queria participar da equipe e tudo mais. Mas o Dan sabe, quando eu convidei ele para vir para a equipe, a gente trocou bastante ideia e cara, a gente sempre partiu do princípio que primeiro é a amizade dentro do time, independente se o cara é rápido ou não. Eu acho que isso é consequência depois, né? A gente está iniciando o processo com o Dan agora para tentar fazer ele evoluir como piloto também. Os meninos vão estar dando esse suporte para ele lá dentro da equipe. E o Jackson, eu acho que foi muito isso. O Jackson ele juntou com uma galera que já andava rápido, óbvio, ele tem o dom para isso, e depois que ele juntou com o pessoal da equipe que já andava rápido, é um cara super gente boa, já que é um coração gigantesco, e cara, eu acho que encaixou tudo, não só ele, né, o próprio Gustavo, quando veio para a equipe, ainda não era o que ele é hoje conhecido aí fora, Sim. e outros que passaram pela gente, Vitor Miranda, Osmar Camargo, que hoje não corre mais, mas também é um fenômeno no Mazda, passaram muitos pilotos pela gente que tem uma qualidade técnica, mas é igual eu falei, acima de tudo, a nossa equipe sempre foi muito mais amizade do que desempenho em si. Isso foi muito mais consequência, sabe? Então, eu acho que conta um pouco de sorte também, de alinhar as pessoas legais, as pessoas bacanas, que realmente entenderam o que era a equipe, com pessoas que andaram bem. Eu acho que não tem nem, acho que não é nem talento, digamos assim, para achar, foi mais sorte do destino mesmo, de ter as pessoas ali ao redor, as pessoas do bem,
que fizeram acontecer. Eu sei que você comentou assim bem por cima, né, Barreto? As fases assim que a Full Time teve, que a equipe teve, né? Que, enfim, você comentou, foi a Texaco, teve da Kings. Você quer trazer um pouco mais dessa visão, assim, como é que é, assim, essa relação com patrocinadores de uma equipe hoje do AV? Acho que o primeiro ponto é esse, e o segundo é, você consegue destrinchar melhor as fases, assim, de como é que foi essas transformações, de quando até quando, quem que era mais ou menos a equipe, né, a line-up, o que vocês conseguiram conquistar em cada fase, assim, acho que é legal você trazer isso pra gente conseguir também até destrinchar mais, assim, esse assunto. A gente, na verdade, assim, quando a gente começou com o Tony, eu vou voltar um pouco mais no tempo. Eu acho que primeiro até falar um pouco da onde que saiu essa ideia do você e o Tony, assim, montar a equipe. Acho que isso é muito legal também da gente saber. Verdade. Então, como eu sempre tive no meio do AV, né, do automobilismo virtual, eu já competia e tudo mais, eu já participei por algumas equipes. Antes do Tony, por exemplo, o primeiro projeto, que hoje a Bardal voltou, mas o primeiro projeto da Bardal foi eu e o Vitor Koitla, um amigo meu do Nordeste também, gente boa pra caramba. O pai dele tinha um certo relacionamento com a empresa, e a gente conseguiu ali um acordo com a Bardal, e a gente criou a Bardal Sim Racing, que ficou com a gente, eu acho que 2 anos, e aí eu saí da Bardal porque eu recebi uma proposta da Paraguay Racing, que era do Odair, e era chefiada pelo Israel Favarin, que hoje é dono da Sprint Simuladores. Aí é um negócio legal, né? O cara começou com uma equipe lá atrás, sempre gostou, e hoje ele vive de venda de simulador, que é a Sprint. E o Israel, ele era o manager da equipe, ele me convidou, a gente fez ali um projeto legal com eles também, quase classificamos para o Mundial de GT3 na época no e-Racing, com Renan Zeredo, Gustavo Busato e Andrew Lauré, eram os 3 pilotos que estavam tentando aquela vaga. Depois disso, aí veio o Corinthians, aí eu recebi a proposta para ir para o Corinthians, para também cuidar da divisão de esportes, junto com o Rodrigo Koenig. E ali eu conheci alguns pilotos ali, Jackson naquela época. O Corinthians, então, teve uma equipe de AV também, é isso? Teve uma equipe de AV. Caraca, que loucura, não sabia disso, cara. Tinha uma equipe na Stock Car e depois em AV também, eu também não sabia. Foi em 2019, isso daí. Entre 18 e 19, aí foi uma equipe... Na verdade, assim, o Rodrigo Koenig, ele tinha o direito do nome do Corinthians, porque ele era piloto do Rally do Corinthians. Então ele competia no Rally pelo Corinthians. Sim. E aí a gente se conheceu, ele falou, putz, cara, vamos montar a divisão, e conversou lá com o clube e tal, e foi super apoiado. E foi aí, cara, por incrível que pareça, aí eu conheci o Tony, porque a gente fez um convite pro Tony, e o Tony veio fazer umas corridas com a gente. Ele é corintiano? Eu não sabia. Não é. Mas ele veio, cara, a gente convidou, e o cara é tão gente boa que ele falou, eu vou. E veio, não vou falar o time dele, mas não é Corinthians. Tá bom. Tem que tomar cuidado que tem gente que se você fala que é corintiano, você até ofende a honra do cara, né? Não, ou para um lado ou pro outro, né? Mas ele sempre foi super de boa, a gente conseguiu trazer o Tony, foi muito legal. E aí entrando nessa parte de patrocínio, né, porque tipo, você trazer o nome do Tony, anunciar ele como piloto virtual do Corinthians, na época foi bem legal. Boa. E teve bastante repercussão, assim. Mas aí era mais um negócio, era muita ocasião, assim, vamos fazer um evento, o Tony participa, não era bem que é um piloto, entendeu? Sim. Mas foi legal. E aí, ali eu tive meu primeiro contato com o Tony, e aí logo depois veio pandemia, cara, 20, Nossa, eu acho. Aí foi o ápice do AV, né? Foi, e aí foi quando começou essa parceria com o Tony, porque aí ele me procurou, porque a Indy cancelou o campeonato presencial. Nossa, e eles precisavam fazer um campeonato. O campeonato passava na TV no horário da corrida normal, mas era no iRacing. Caramba, velho. Cara, não sabia, não. Também não. Eles providenciaram um cockpit para todos os pilotos, eles corriam de casa, com câmera, com tudo bonitinho. Cara, que da hora. Mas, cara, tudo virtual. E era transmissão oficial, em TV aberta. Isso, porque acabou o campeonato naquele ano, porque fechou tudo, né? E aí o Tony me procurou no começo do ano, em março, abril, para ajudar ele a montar os cockpits e tal. Ô Barreto, uma curiosidade, desculpa te cortar, mas o quão verdadeiro os pilotos consideraram esse campeonato virtual da Indy, né? Cara, quão a sério eles levaram, sabe? Tipo, E não só os pilotos, né? Tipo, quem tava assistindo também aderiu bem à ideia. Então, quem tava assistindo era tranquilo, porque, tipo assim, como o iRacing, ele sempre foi muito bonito, então você coloca todos aqueles
dados de transmissão com o nome do piloto e tal. Até hoje, se você entra A numa transmissão é transmissão, às vezes, perfeita, você vê os caras falando, nossa, eu não sabia que tava correndo aqui. E não é virtual, né? O Barreto, eu acho Que não é a vida real, né? uma curiosidade, Barreto, que a gente tem a nossa equipe, que é a Carcaracin Racing, e vira e mexe eu posto alguma coisa no meu Instagram, meu pai era piloto, e alguém vem comentar, caramba, não sabia que você estava correndo, eu ganhei uma época, eu ganhei uma corrida em Barcelona, eu postei lá, os caras fizeram uma arte bonitinha lá da corrida, o ganhador da corrida, Bruno, postei, veio uma amiga da minha mãe, meu Deus, teu filho tá em Barcelona correndo de GT3, deseja boa sorte para ele, cuidado. A Dona Maria. Isso, é virtual, gente, porque é isso que você tá falando, o replay ali, assistir é igual, né, para quem tá assistindo é real. Sim, e assim, então assim, pro público no geral, óbvio, o pessoal sabia que era virtual, mas, cara, ocupou aquele espaço que tinha que ocupar para não perder patrocínio e tudo mais. Agora, para os pilotos é difícil, né? Porque a gente está falando disso em 2020, a gente está em 2026, Sim. mas se você pensar em 6 anos, o quanto que o automobilismo virtual evoluiu no sentido de simulador, no sentido de equipamento, né? Hoje em dia, pouca gente anda com Logitech da vida, muita, pai. Naquela época, 90% era Logitech. Quem tinha um DD era fora de série. Hoje em dia, todo mundo começa já com um Direct Drive ou o próprio Logitech, um Direct Drive da Logitech. Mas todo mundo já começa. Tô vendo você aí, você tem um C-Magic, entendeu? É muito difícil hoje em dia você ver uma pessoa andando de G29, G27, pior ainda. Mas, é muito na entrada, né? É muito assim, quero testar, ver se eu gosto. Depois de um mês, o cara já tá trocando. Exato. Então, naquela época... era tudo ainda muito novo para todo mundo, não era todo mundo que tinha facilidade, como o próprio Tony não era muito fã de simulador, ele já falou diversas vezes que tipo, ia para simulador da Dallara lá para testar os Indy e não gostava, ia porque era questão de contrato, tudo. Sim. Mas, cara, foi uma necessidade que veio, o Tony abraçou a ideia e passou a olhar com outros olhos, né, e o Tony é um cara que ele é muito visionário nesse sentido, ele vê muito, ele consegue já imaginar muita coisa lá na frente, né? Legal. Então, naquela época ele já viu uma oportunidade de negócio, hoje ele é parceiro da Micro Center, que é uma das maiores lojas do setor de eletrônico nos Estados Unidos. Tem toda uma linha de simuladores lá dentro que é Tony Canaan, então assim, isso ele conseguiu ver lá no meio da pandemia, entendeu? Sim. Então assim, para os pilotos, respondendo a pergunta do Dans, não é que eles não levaram a sério, mas... eles não tinham afinidade com o negócio, né? Os caras andam a 390 de média em Indianápolis para sentar no simulador, para andar naquela velocidade sem ter sensação nenhuma. Ainda mais lá atrás, entendeu? O próprio iRacing evoluiu muito no sentido de force feedback, de feeling do carro. Em 2020 era muito diferente. Todo ano, né? Era parecido que você andava no gelo, né? Hoje em dia você já sente, você tem a questão, por exemplo, aquecimento de pneu no GT3. Isso é uma coisa muito recente, cara, de um ano para cá. Sim. Lá de 23 para trás, o carro já saía com gripe do boxe, entendeu? Se preparar o carro para fazer uma outlap, depois fazer uma volta rápida, isso é muito recente. Então, em 2020, isso era muito, muito mais inicial. Então, assim, não tem como julgar, mas não é que eles aderiram muito bem, acho que por isso, por novidade, pode falar, desculpa. Não, imagina, você sentiu que quem era bom na vida real continuou sendo bom no simulador? Ou teve uma galera que teve uma discrepância, tipo assim, no simulador o cara era muito bom, mas não conseguia desempenhar na pista? Você entendeu? Você acha que o simulador conseguiu entregar alguma coisa de similaridade com o real para alguns pilotos? Cara, isso eu graças a Deus, hoje, eu sempre gostei de automobilismo, né? E hoje eu tenho o prazer de trabalhar com aquilo no meio que eu gosto. Então, eu tenho muita amizade no meio com pilotos e tudo mais. E todos eles, cara, é unânime. Os pilotos sempre falam. O simulador, né, o iRacing, o Aceto, seja lá o que for, ele é muito bom para você conhecer coisas novas, tipo, eu vou andar lá em Portugal, e faz 10 anos que eu não ando lá. E o simulador é muito bom para você andar no simulador e ver como é que tá a pista, ver como é que é, se mudou alguma coisa de bump, exato. Mas de acerto de carro, de comportamento... Até mesmo porque o feeling físico você não tem. Por mais que você tenha hoje simulador de força G e tudo mais, é muito difícil você encontrar alguma coisa, acho que nunca vai ter, na verdade, igual ao real.
né? É muito difícil você ter essa sensação de força G. Eu já tive a oportunidade de andar com o Tony em alguns carros de corrida, e, cara, como passageiro, em carros de volta rápida, que não são nem os carros de corrida mesmo, é muito diferente de qualquer coisa que eu já andei de motion, por exemplo. Sim, Entendeu? sim. Não tem, você não vai ter nunca a sensação de o cara ir fazer uma curva, por exemplo. Eu andei com o Tony no Velocitar de estoque. Uhum. Cara, de fora você acha que o estoque é lento. Quando você vê que o cara tá chegando na curva lá 100 por hora e ele aponta e o carro vai, você acha que vai passar reto. E o carro tá grudado no chão. No simulador, todo mundo é macho, né? O cara freia lá dentro, se joga. A hora que põe a bunda numa cadeira elétrica mesmo, aí o cara aperta, né? Aí, porra, tem 500 pau que você tá sentado aí, meu. Mas... Então... Um amigo meu foi fazer um track day de Sandeirinha RS e ele me chamou, eu tinha um Sandeirinha RS também, ele falou, cara, a gente tem que ir junto, tal, não sei o que lá, só que assim, eu assinei um termo lá, cara, que se eu sair da pista, bater em guarda-reio alguma coisa, eu tenho que praticamente deixar um RS lá pra pagar o reparo, cara, porque é caro pra caralho, não sei o que lá. Eu falei, putz, sério? E é isso, né? A hora que você, no AV, é legal pra você testar os limites e tudo mais. Acho que é isso que você falou, né? Pro piloto real, é importante, né? Ele fazer essa comparação, conseguir ver onde que freia, onde que acelera. E até ia repetir essa pergunta que o Lucas fez pra você. Como você conviveu muito com o Tony e conviveu por muito tempo, né? A gente tá falando de um evento de 2020, mas você continuou ao longo acompanhando essa jornada do Tony, que ele se empenhou bastante no simulador, tem a linha dele, né, no nome dele, By Tony, e a gente hoje tem um dos maiores ídolos no automobilismo, que é o Verstappen, falando que o simulador é um negócio extremamente importante, tão mais ou quanto mais importante que andar de kart para começar. Então eu queria saber a tua experiência com o Tony, com essa fala do Max, o quão relevante para os pilotos do real, que você também convive, não só com o Tony, mas com todos os pilotos do full time, o quão relevante, quão importante é treinar no simulador e depois correr na pista. Cara, eu acho... Só um complemento rápido, Barreto. Eu acho, inclusive, que nós temos ali, pelo menos na nossa equipe de esportes, uns 2 ou 3 que correm na vida real, né? E que usam o simulador, assim, não só para se divertir, mas acho que também para conhecimento, né? Conhecer as pistas e tudo mais, né? Assim, eu entendo a fala do Verstappen, acho que é bem importante o que ele fala, mas, cara, eu acho que uma coisa não anula a outra, tá? Não, jamais, Eu acho que uma coisa... Eu entendo quando ele fala que hoje o simulador prepara muito mais um piloto do que o kart, que ele já falou isso em outro podcast, mas eu acho que tem muita coisa que, cara, o kart precisa... O kart te dá, entendeu? Uma experiência... Cara, eu vou ser o mais simples possível e desculpa se alguém me entender mal, mas, cara, hoje no simulador, qualquer gordinho senta e se dedica anda bem. Sim. Entendeu? Sim. Se o cara tiver um equipamento ali legalzinho, não, mesmo que ele não tenha, se ele tiver o dom realmente pra corrida, ele anda bem. Mas se você pegar um cara gordinho, colocar ele num kart e botar ele para dar 10 voltas ali em seguida, ele vai perder desempenho, porque não é a mesma coisa. Você precisa dos dois. Sim. Entendeu? Então eu acho que uma coisa não anula a outra, e pelo contrário, eu acho que o AV tem muito a acrescentar no desenvolvimento do piloto, de reação, até mesmo de conhecimento técnico. Eu digo, hoje, cara, os setups do simulador são muito complexos. O cara entender como é que funciona um parâmetro de setup no simulador e depois levar isso para uma pista de corrida de verdade é muito bom. Eu fico vendo, por exemplo, no fim de semana de corrida, telemetria, os caras analisando, é muito parecido com o que a gente tem aqui hoje, né? Hoje, na verdade, o próprio Race usa o mesmo sistema de telemetria que já se usa, no real. Então, o Motec, né? Ele usa o PI Motec, exato. Então, assim, tem muita coisa que dá para aproveitar. Eu não acho que uma coisa anula a outra. Eu não acho que, cara, eu não vou andar de kart, vou me dedicar só no simulador. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que se você alinhar os dois, você tem muito a crescer mais rápido, entendeu? No sentido de desenvolvimento como piloto. Eu entendi 100% o que você está falando, porque teve um papo legal do Gens pelas pistas com o Christian e com o Piquezinho, que o Christian, ele não é muito adepto ao simulador, né? E foi legal que o Gens falou para ele, falou, que assim, pensa nas pausas dos pilotos,
e você pode todo dia andar no seu simulador. Eu achei muito legal isso. Pensa assim, que num dia você largou 4 vezes, 10 vezes, você passou tantos carros. Então, assim, essa atividade... Porque eu entendi a tua essência, tá, Barreto? Que é isso. Por mais que você seja um cara amador, como nós aqui, que a gente faz isso por hobby, porque a gente gosta muito, mas sem a pretensão profissional, a gente sente, né? A gente sente que cansa o braço, a gente termina suado, mas é muito diferente de você tá vestido um capacete, tá de macacão, dentro de um cockpit a 100 graus, né? Tipo de temperatura, porque o carro... O estoque antigo que o Tony andava, disse que o pé ficava quente pra um cacete de queimar o pé, às vezes, né? Cara, O carro era terrível, teve, né? Teve agora o Gens em Cuiabá, ele mostrou, tem no vídeo da Full-Time, Queimou o pé. o sapato dele, a sapato sola derreteu. da sapatilha derreteu. Exato, isso nunca vai acontecer na vez. Exato. Só se der um cara, curto na merda da vez. Mas sobre a parte assim, de pilotar com roupa é mentira. Eu já tenho as minhas roupas aqui, ó. Não, mas você, Dan, você é um personagem. É diferente. Você é diferente. Você é diferente. Mas assim, Brunão, é igual, só complementando, cara. Vocês deram o exemplo do Jackson. Eu vou trazer o exemplo do Jackson, que é um cara que eu sou muito amigo. Inclusive, mandar um abraço pra ele. Cara, o Jackson, vocês têm dúvida que o Jackson guia bem? Nenhuma. Que ele sentaria no carro e ele guiaria bem? Eu tenho certeza absoluta. Sim. Mas é um cara que ele foi fazer o curso de pilotagem. Eu acho que eu sou melhor que ele. Com certeza. Passou mal, né? Não, é uma adaptação. É uma adaptação. Entendeu? É um processo. É por isso que eu falo, não dá pra você tirar um e colocar só o outro. Acho que são os dois juntos. Uhum. Então eu acho que quando o Jackson conseguir se adaptar num carro de corrida, eu tenho certeza que ele vai andar bem, né? Ele vai conseguir, porque ele tem a noção, ele tem o AV deu para ele a noção de disputar uma posição, de se posicionar na pista, de entender como é que funciona uma dinâmica de corrida, isso ele já tem. Mas o físico dele precisa se adaptar. Então, por isso que eu falo, não dá para ser um ou outro, tem que ser os dois. Eu acho que um piloto, hoje os pilotinhos, tem um piloto de kart, por exemplo, Francisco, que tá me enchendo a cabeça para botar ele na equipe. Uhum. Cara, é o cara que tá no autódromo direto e quando tá em casa tá no simulador, entendeu? Sim. Por quê? Porque ele precisa estar ativo, ele precisa treinar reflexo e tudo mais, e o simulador ajuda muito isso, cara. Não tem como tirar o simulador. Eu acho que o piloto hoje, que na verdade, aí a gente vai fazer um parênteses aqui, até a pergunta que você fez, você acha que os pilotos conseguiram se adaptar? A galera mais nova, você pega aí Drugo, Bortoleto, essa geração mais nova. Sim. Os caras cresceram no simulador. Sim. Então, esses caras, Dudu, sabe? Sim. Esses caras vão destruir qualquer piloto, por mais top que o cara seja mundial, tirando o Verstappen, porque o Verstappen também, apesar de já estar mais velho, ele é um piloto que cresceu nessa geração de simulador. Sim. Mas tu pega, por exemplo, um campeonato de Indy, e se você colocar um Dudu da vida, que a gente fez um campeonato, uma etapa de Indy 500, cara, se você for colocar o Scott Dixon, o maior vencedor da Indy 500, o cara não vai ter o mesmo desempenho que um piloto desse que cresceu no simulador. Claro. Entendeu? Claro. Isso daí é uma questão geracional, a geração desses pilotos mais novos vão se adaptar mais. Então, óbvio, quem não se esforçou para se adaptar, acha que o simulador não é importante. Quem fez o mínimo de esforço para entender o simulador e a sua importância, usa isso a favor. A gente tem aí o próprio Gens, né? O cara que é hoje o maior coach de AV do Brasil, né? Vende curso, e é muito bom, cara, porque ele tira um cara que não sabe nada de corrida pro cara ter uma noção de posicionamento. Se o cara, óbvio, com todas as teorias que ele passa, se o cara for para um track day, por exemplo, ele vai muito mais preparado do que um cara que nunca fez uma aula. Sem dúvida. Não, então, eu vou dar o exemplo dentro da minha casa, assim, que tipo, um exemplo besta, mas representa isso, né? O meu filho de vez em quando senta aqui para andar, tem 10 anos, mas ele nunca foi... Eu sei que tem crianças com 10 anos que andam mais que nós em qualquer situação. Mas eu digo assim, o meu filho ele não é o esporte dele, não é o hobby dele, né? O lance dele é tênis. Então ele, de vez em quando, senta aqui para brincar. Então ele já tem noção de onde colocar o carro, de frear, de acelerar. Aí ele quis dirigir meu carro esse final de semana no condomínio lá que a gente tem em casa, tudo. Eu falei, tá, vamos aqui só até o fim. Ele já sabia colocar o pé, ele já sabia frear, ele já tinha uma relação, não era algo novo para ele, né? Então é isso, eu acho que por mais ou por menos, o simulador ele traz muita experiência. E eu acho também que tem uma questão de teoria e de abrir portas. Porque, por exemplo, né, o meu caso é um caso de uma pessoa que não tinha nenhuma relação com motorsport
no geral, assim. O simulador me entregou isso, entendeu? E aí, por exemplo, fui atrás de falar, cara, da onde que eles tiram isso, essas teorias, né, de Apex, que você tem que abrir antes, dependendo da curva, ou tem que fechar antes, dependendo da curva. Aí eu fui atrás de entender mais. Existem vários livros que você, Sim. teoricamente, vamos voltar lá nos anos 2010 ou 2000, que o simulador era muito, digamos, não existia. Você tinha que ler o livro, você tinha que adquirir esse conhecimento e você, para praticá-lo, você teria que ir para sei lá, um autódromo, né? Tipo, ter o carro, Sim. alugar a pista. Então, hoje são coisas, né? Acho que a tecnologia, no geral, ela impulsionou isso, né? Você consegue pegar uma teoria na IA rapidamente, entender ela e já aplicar no iRacing e tá tudo certo. Você aprende uma coisa que aí sim entra outros fatores, né, de pista quando você tá numa corrida real, mas não deixa de ser um aprendizado que você adquire, né? Então, pô, eu acho isso Sim, sensacional, assim. você hoje você já consegue ir para uma pista, para um track day ou para um fim de semana de corrida muito mais preparada do que antigamente, você não tem dúvida, né? É, É só você ver o tanto de treinos que existem hoje é muito menos do que antigamente, né? Antigamente, na Fórmula 1, a gente tinha até o warm-up pré-corrida, né? Hoje em dia não tem mais. Então, as coisas foram diminuindo porque foi criando tecnologia que dá essa oportunidade de você encurtar algumas coisas. Apesar de que, como amante de automobilismo, eu preferia muito mais que tivesse tudo isso ainda, né? Sim. Mas sim. é a questão de salvar o mundo e tudo mais, e menos poluição. Então, isso foi se gerando. E aí entra a tecnologia. Eu acho que, como eu falei, as duas têm que andar alinhado para que funcione super bem. E Barreto, falando um pouco da Full Time Esports aí, né, do time de vocês do AV, como é que hoje vocês se posicionam com objetivos, sabe? Patrocinadores, os campeonatos que você falou que está tentando entrar nos mundiais, os campeonatos que nós temos aqui no Brasil. Como você enxerga profissionalmente, vamos falar dessa forma, porque vocês são uma equipe profissional, diferente da nossa, que a gente não tem esses objetivos, mas para nós que não temos esses objetivos, é muito curioso escutar de você, assim, para aonde que você acha que a gente pode chegar com uma equipe de simuladores? O nosso objetivo, Bruno, ele é muito claro. A gente continua com aquela principal ideia. Isso é uma coisa que eu sempre, em todas as equipes que eu passei, eu priorizei. É o relacionamento interno. O Dan tá aí, o Dan está de prova. A gente prioriza muito a nossa amizade interna acima do resultado. Eu acho que o resultado ele é consequência de tudo isso, Sim. né? O resultado ele é consequência de uma galera que se compromete a treinar junto, uma galera que está todo dia ali trocando ideia para tentar melhorar. Ninguém quer ser melhor que o outro, pelo contrário, a gente quer elevar o Ajudar, né? status de todo mundo de forma conjunta. E o nosso objetivo, cara, ele é muito. Eu sou um cara que eu sou muito pé no chão, igual você falou. O boom do automobilismo virtual ele foi em 2020, 2021, pandemia e pós-pandemia. Eu acho que hoje em dia ele já deu uma estagnada novamente no sentido de investimentos e tudo mais. Tá. E eu vejo hoje o automobilismo como uma oportunidade, igual eu falei, de alinhar os dois mundos, né? Isso eu falei com os meninos na nossa primeira reunião, e eu posso falar abertamente aqui para vocês. Nosso objetivo hoje, como Full-Time eSports, ela é integrar essa galera também no mundo real, né? A gente aí eu vou até abrir aqui uma curiosidade que pouca gente sabe, né? E Opa, vocês vão ser exclusivo. em primeira mão aí, acho que nunca foi falado isso. Mas na época de Tony tiveram pilotos, aí eu não vou citar nome, não vou citar situação, mas tiveram pilotos que foram andar no real. E isso a gente nunca divulgou. O nosso objetivo nunca óbvio que seria super legal a gente divulgar, tal como hoje algumas empresas estão fazendo, hoje até que botou o pessoal para andar de Fórmula V e tudo mais. Sim. Mas nós tivemos pilotos virtuais, na época de Tony Canaan, andando de carro de corrida de verdade no Velocitar. Então, assim, isso sempre foi o principal objetivo, dar oportunidade para as pessoas. Hoje a gente tem um engenheiro dentro da Full Time, que foi o engenheiro do Tony no virtual. Ele fazia engenharia e não sei se já se formou ou está se formando, e hoje ele trabalha dentro da equipe. Isso veio graças ao automobilismo virtual. Que foi uma baita escola, né, cara? Hoje, acho que mais do que nunca é o que você falou, evoluiu tanto que, assim, a complexidade de fazer um setup de um carro é a mesma coisa de fazer do real, né, Barreto? Exato. Então, assim, é aquilo, né? O cara já estava ali dentro do automobilismo virtual. Muita gente não vai lembrar, mas quando o Arthur Leixe, que hoje é um dos caras que estão ganhando corrida na Stock Car, correndo pela Texaco,
quem deu a oportunidade para ele andar no Stock Car foi o Tony. Porque na época ele era nosso piloto virtual, ele era piloto da Stock Light. Ele tinha sido campeão da Stock Light, não tinha conseguido um assento na Stock principal. Estava meio que parado aquele ano, né, tentando o budget para o ano seguinte. E o Tony ia fazer a Indy 500. E a gente já estava no contrato que ele ia faltar aquela corrida em Tarumã. E o Tony levou o nome do Arthur, falou, cara, bota esse guri para andar. Ele é um guri bom, ele é do nosso time virtual. Ele tem tudo a ver, ele já era da nossa equipe e tudo mais. E o Arthur andou aquela corrida, no lugar do Tony, substituindo o Tony. E ali começou a abrir uma porta para ele no automobilismo que estava um pouco fechado, porque ele estava tentando voltar, mas não tinha oportunidade. Mandou super bem no fim de semana em Tarumã. E hoje ele é o piloto Texaco, né? Ele se firma, hoje está no segundo ano como piloto Texaco, eu acho, segundo ou terceiro ano. E se firmou na Stock Car e está lá na Stock Car disputando corrida, ganhando, acho que está no top 10 do campeonato, né, agora, nessa situação agora. Cara, foi um piloto que foi oportunidade dada para ele. Então, eu estou falando de pilotos virtuais que guiaram carro de corrida no Velocitar. Eu estou falando de pilotos virtuais que tiveram oportunidade de fazer volta rápida com o Tony, né, no Velocitar também. Estou falando de engenheiro que era engenheiro de automobilismo virtual e hoje trabalha dentro da equipe, é sustento da casa dele dentro do automobilismo profissional, né, na NASCAR e na Stock Car. Tem o meu caso, que, cara, eu sempre fui amante de corrida, como eu falei, lá em 2014 eu comecei, e hoje o meu trabalho é muito graças ao automobilismo virtual, porque foi através dele que eu conheci o Tony, que, óbvio, aí entra questão de se dedicar e tudo mais, e fazer um bom trabalho para que as outras empresas vejam, né? Hoje eu estou na Full Time, continuo com o Tony, até novidade, aí eu tinha saído com o Tony, agora a gente voltou, hoje saiu o nosso primeiro vídeo, que eu fui em Indianápolis gravar a sede da McLaren nova, então tá no ar aí também. Vou ver. Nossa, gosto então, muito dos conteúdos que vocês fazem. Inclusive deixar os seus Que bom que você tá junto, depois, que bom que vocês estão juntos de novo. Então volta, já deixa o aviso aí que voltamos, então vai ter muito conteúdo vindo de agora para frente, aí nos próximos 15, 20 dias vai estar saindo bastante conteúdo no YouTube também. Então assim, voltando à sua pergunta, qual que é o objetivo da Full Time eSports? De novo, é integrar esses caras que gostam de automobilismo, dar uma oportunidade, e óbvio, aí pensando como negócio, a gente tem o objetivo de classificar para um dos mundiais que a gente está pintando, que hoje está mais próximo do Fórmula 4 com o Felipe Giuliato, né? Ele também estava tentando na Porsche Cup, mas hoje está mais próximo com ele no Fórmula 4, né? E ele fazer esse próximo mundial. A gente está correndo, a gente decidiu correr os campeonatos aqui no Brasil, não sei se pode citar, mas a F1BC faz aquela simulação do WEC, né? E a gente está fazendo lá, tiveram 2 corridas desde que a gente se anunciou a equipe, nós ganhamos as 2, que foi as 24 horas de Le Mans e as 6 horas de São Paulo, e vai ter agora, recente agora vai ter mais uma corrida também. Então assim, o nosso objetivo é participar dos grandes eventos, que é onde a gente acha que tem visibilidade, relevância. Então, se vier mais para frente, os campeonatos como já tiveram no passado, de Porsche Cup, de Stock Car, a gente vai estar ali dentro também, e dar oportunidade para essa galera. A gente tem algumas coisas internas ali que integram tanto a equipe profissional quanto a equipe virtual, estão trabalhando em conjunto ali nos bastidores. Isso é legal. Que a gente consegue ajudar a equipe profissional e a equipe profissional ajudar a gente de outras formas. Mas é isso, cara. Eu acho que o principal objetivo é aquilo. A amizade continua sendo o mais importante e as consequências disso, da galera estar compromissada um com o outro, vai vir os campeonatos, vai vir os títulos e vai vir o que tiver que acontecer. Mas o foco principal é realmente fazer essa integração e dar oportunidade. Isso veio desde a época do Tony, eu mantive essa essência de dar oportunidade para, seja lá quem for, seja um engenheiro, seja um piloto, seja eu como videomaker, o Dan como criador de conteúdo, a gente tenta dar oportunidade para todo mundo para se inserir ali dentro, entendeu? Que é o que a gente gosta, né? A gente tá ali como amante. Sim. Não, inclusive eu vou contar um pouco dessa história, porque acho que eu não contei em nenhum lugar o dia que o Barreto me ligou. Olá. Foi bem assim, ó. O dia eu tava me preparando para uma viagem com a minha família, e aí a gente percebeu que a gente precisava fazer algumas coisas, né? Eu percebi, no caso, que eu sou o homem ali, tem o carro, eu que sou responsável aqui pelo carro. Eu falei, tá bom, então se a gente vai viajar, vai ter que dirigir muitos quilômetros, a gente já tá com um pneu ruim, a gente precisa trocar e tal.
fui até, enfim, ali na troca de pneu e tal. E aí, chegando lá, eu já, pô, pessoal, sou criador de conteúdo, não sei o que, já tenta aquele jabazão, ver se os caras dão um desconto. A Goodyear que tem aqui perto de casa. E aí os caras, cara, não, eu já sou cliente deles, né? Então eu já era cliente assim de longa data. Os caras, não, beleza, vamos fazer um desconto aí, mas isso aí grava alguma coisa aqui dentro, não sei o que. Eu falei, beleza. E aí nessa, do nada, eu tava esperando lá o carro ficar pronto, então tem uma sala, e aí o Barreto me liga, ele fala, cara, eu preciso falar com você. Eu falei, mas que porra é essa, né? Tipo, o cara já tá querendo falar comigo, daí ele, pô, ele me ligou pra me convidar pra fazer a parte, né, de influencer ali, ter uma ligação com a equipe, e aí foi muito engraçado, porque eu tava no meio dessa confusão, né, tendo que ver o que tava sendo feito no carro, e aí a gente sempre fica com aquele receio, né? E aí eu tive que já conversar com o Barreto, e aí foi mais ou menos assim que se deu, né, a relação. E aí uma das coisas que ele falou pra mim, na época, eu falei, cara, mas por que que você me ligou, né? Por que que você quis me convidar, né? Ele falou, não, foi muito mais porque eu gostei do trabalho que você fez, foi mais uma questão de mérito, e é isso, foi isso que você... Eu nunca esqueci isso que ele falou, que foi uma questão de mérito mesmo, que ele olhou pro trabalho e ele escolheu por conta disso, sabe? E aí eu achei isso muito legal, porque me deu. Eu poderia ser um cara muito bizarro, vamos por assim, tipo, de ser um cara chato. Ser Não um que você cara não seja. não que eu não seja. Que isso? Tome! Mas eu poderia ser muito um cara assim de, tipo, chegar arrumando briga com todo mundo e fuder, assim, digamos assim, o clima da equipe. Mas mesmo assim ele me deu uma oportunidade, sabe? Então eu achei isso muito bacana, assim, da parte dele. Inclusive, valeu, Barreto, tamo junto. Tamo junto. Cara, e o Dan tá falando, só pra entender, como que eu cheguei no Dance, cara? Eu cheguei no Dance, eu já tinha visto o conteúdo dele com o Jackson. Cara, e é aquilo que eu falei, a equipe, ela tem que ser composta por uma galera gente boa, não adianta eu querer, por mais que eu queira ter o Verstappen dentro da minha equipe, se ele for um cara que for ruim de ambiente, não vai ser legal. Sim. E aí, através do vídeo do Dance, eu comecei com o Jackson, eu comecei a ver, putz, eu vou ver o conteúdo desse cara. E eu vi que ele fazia um conteúdo legal, entendeu? E aí eu falei, putz, eu acho que esse cara tem uma questão pro ambiente que vai agregar. Não, o Danz é extremamente dedicado, né, cara? Você vê aí só pelo ambiente dele aí, né? O quanto que ele se esforça pra deixar. Ele bota até cinto de segurança, bota o bagulho do lado. Ele tá de cinto pro podcast. Exato. Cara, toda vez que o Danz abre live, ele tá todo vestido, eu entro na live e penso, cara, que trabalho ele botar macacão, botar cinto. Ele desidrata na cor. Ô, Barreto, agora eu vou te falar uma gafe que eu acho que você não sabe. Quando aí, gente, depois de tudo isso, eu fui lá, o Barreto me convidou pra ir no evento na corrida da Full Time que teve lá na Interlagos, Brasil. né? Interlagos, E aí, porra, eu tava lá, levei minha esposa e tal, fui pra gravar, pra conhecer os meninos, conhecer ele presencialmente. Cara, aí eu tenho o Maurício, né, que é o chefe de equipe do Real, e ele é o dono da porra toda ali, né, teoricamente é o CEO da empresa. E aí, tipo, eu tava muito, muito animado, eu tava gravando as coisas, gravando conteúdo, do nada eu falei, não, deixa eu gravar com aquele cara, que ele tem um fone legal, eu quero pegar o fone dele e tirar uma foto, sabe? E aí, eu não sabia quem ele era, e eu simplesmente cheguei nele, oi, tudo bem? Eu acho que você é o gerente aqui, né? Pergunta pra ele, Barreto, ele vai lembrar. E aí ele olhou pra mim assim com uma cara, mano, esse moleque é ousado, né? Esse moleque que porra é essa? Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu sou tipo isso aí, mais ou menos isso aí. Aí eu falei assim, não, da hora. Então vamos tirar uma foto aqui. Gente boa o gerente lá, né, velho? Gente boa. Não, eu virei pro cara e falei, tipo o gerente do McDonald's, sabe? Eu achei que ele era o cara que comanda a cozinha, entendeu? Prazer, Danz, foi o Barreto que me indicou, viu? Lembra dele aí? Não, ainda... ainda bem que eu não falei. Ainda bem que eu não falei mais nada, mas na hora eu falei, puta, fiz merda. Não, na hora eu falei, puta, fiz merda. Esse cara aqui é o dono da empresa. E aí, tipo assim, mas aí ele foi super simpático, tiramos umas fotos, depois eu mando as fotos aqui roubei o fone dele, tirei foto com o fone dele, foi muito bacana. A gente tirou as fotos e aí foi isso, assim, daí... Essa é uma história que aconteceu. Aí depois, quando ele veio dar o pitch da apresentação, aí você entendeu quem ele era.
Porra, exatamente. Aí no mesmo dia, acho que eu fiz essa palhaçada com ele. Aí ele apareceu e falou: Não, eu sou o Maurício, tal, dono da empresa aqui da Full Time. E aí ele, pô, aí eu falei: Caraca, Meu Deus, velho, que que senhora. vacilo. Então, Vergonha. tipo assim, vergonha. Então, tipo, foi isso. É tipo eu chegar lá no Total Wolf e falar: Oi, tudo bem? Você é o gerente aqui da. Você é o gerente daqui. Me filma aqui rapidão pra fazer um conteúdo, né? Mas ao Falta, mesmo né? tempo, aí eu, sabe o insight que eu tive com a minha esposa? Eu falei, cara, ainda bem que ninguém me falou nada, porque se eu tivesse chegado lá com uma previsão de tudo, eu acho que eu não teria tido a cara de pau e a abertura com as pessoas que eu tive, porque lá eu acabei, como eu não sabia quem não era ninguém, eu acabei indo e eu sou meio assim, eu sou meio cara larga, assim, eu chamo a pessoa, converso, começo a fazer as coisas e aí eu falei, cara, já não tem filtro mesmo? Então eu cheguei sem filtro e comecei a conversar com todo mundo, entendeu? Então acabou que me ajudou. Talvez se eu soubesse quem o Maurício fosse, eu nunca teria chegado nele e tirado uma foto com ele com fone, Eu como eu fiz, espero. sabe? Então eu acho que isso daí foi uma coisa que me ajudou, assim, no final das contas, ali na gravação dos conteúdos. Então, foi muito legal. Foi muito Para legal a quem experiência. quiser, inclusive, ver, é só ir no Instagram da Full Time Esports aí no Instagram, né, Barreto? Quer dar aí todos os canais de vocês aí? Putz, aí, agora você me pegou. Deixa eu pegar aqui que eu não lembro, você acredita? Mas é Fulltime.esports. Ponto E tem a Full Time esports, Esports tudo junto, que é a da equipe. que é a da equipe de automobilismo real. Isso aí. Porque toda etapa tem sorteio de bastante coisa na Full Time Sports lá do Fanpush e tudo mais. Então, Aí, ó, galera, já vai lá seguir que quem sabe você pode ganhar algum brinde. E para aquele cara que tá se destacando, que tá empolgado com simuladores, achando que vai ser o próximo, como é que faz para cair na peneira da Full Time? cara, isso foi um ponto da nossa reunião que a gente teve semana passada, 2 semanas atrás. A gente vai começar a fazer uns eventos da Full Time para a galera participar. E vamos trazer os pilotos também da Full Time que correm no Real, né? Murilo, o Alfredinho, o próprio Thiago Camilo. A gente vai trazer esses caras para participarem dessas corridas. E a gente vai começar a fazer umas integrações, ô Bruno, que é muito legal, que é mostrar um pouco do ambiente para essa galera que estiver com a gente nesses eventos. Então a gente vai poder mostrar um pouco de on-board das corridas, analisar algumas coisas em conjunto ali no Discord. Isso é um projeto que a gente já estava conversando, a gente já conversou nessa reunião. A gente tem uns pilotos que correm profissionalmente, né, na NASCAR e na Stock, que tem essa facilidade com o virtual também. Então a gente vai conseguir fazer esse cross aí. E, cara, igual eu falei, eu não penso hoje em abrir, vou fazer uma seletiva para a pessoa vir correr na Full Time. Porque, de novo, o nosso objetivo não é trazer os mais rápidos. De novo, bato na tecla. Isso vai acontecer naturalmente. Se a gente trouxer uns caras que sejam gente boas, que andam minimamente decente, a gente consegue... A evolução faz como parte, equipe, né? a evolução. Cara, se você pegar o Jackson, na época, quando a gente começou a equipe, ele é um cara que ele já era muito rápido no Mazda, mas ele não se destacava nos outros carros. Né? E a evolução dele dentro da equipe, até ele sair para ir para Pro Racing, ele já saiu consolidado. Né? Já era um piloto que já tinha participado de diversos campeonatos no Brasil, ganho de diversos títulos com a gente, tanto no Brasil quanto títulos internacionais com campeonatos gringos, né? Que deu bagagem para ele chegar e ser campeão brasileiro de Porsche, por exemplo, que teve o campeonato que teve. Então, assim, eu acho que existe uma curva de aprendizado muito grande quando você se junta com pessoas capazes, que é o nosso caso hoje. A gente tem pilotos fora de série, o Giuliato, o Nassucci nos Fórmulas, são dois caras muito rápidos. A gente tem o Guilherme, cara, o Guilherme Eliseu, para mim, é um dos maiores achados, que eu já tive no automobilismo virtual, cara. Que da hora, esse cara, ele corre com um Logitech até hoje. Caraca, velho, que da hora. Corria, né? Que agora ele corre de Pro Racing, vai correr de Pro Racing. Agora tá com patrocínio. Tô indo pra Full Time amanhã pra despachar essas coisas pra eles. Mas, cara, beleza. é um cara que ganhou tudo que ganhou, ganha tudo que ganha com o Logitech. Entendeu? Então, e é um cara também, teve oportunidade na época do Tony, né? Quando a gente começou a fazer os campeonatinhos do Tony, foi ali que ele começou, e ele fala, cara, comecei a correr na época do Tony, cara, 2020 pra cá. E até outro dia na reunião, a gente pediu pra fazer a reunião com a câmera, a gente ficou até sem graça, que ele abriu, puta,
puta paredão atrás dele só de troféu de AV, cara. A gente falou, cara, quer humilhar? Caraca, né? Eu falei que, porra. Eu falei, caramba, mano, que porra é essa? É um fenômeno que ganha tudo que participa com Logitech. Então, assim, foi também lapidado de um evento do Tony Canaan, onde a gente corria de máscara Mazdinha, e foi crescendo. Hoje é um cara que tá ali, é um dos meus braços ali dentro da Full Time Sports, que organiza, tá cuidando da organização dos campeonatos lá na F1BC, organizou os 2 eventos para mim, e ganhamos os 2, entendeu? Então, assim, respondendo a pergunta, não vamos ter uma seletiva, mas vamos dar oportunidade das pessoas estarem conosco, e dali, com certeza, a gente vai lapidar alguns nomes para estar participando com a gente. Mas não vai ser uma seletiva, para vir mais rápido ou coisa do tipo. Acho que, inclusive, deixar já o que a gente tinha de planejamento, né, Barreto, sobre as corridas de for fun, né, que a gente vai abrir uma comunidade para o pessoal... isso é muito legal. Para o pessoal ter esse relacionamento com a equipe, com os pilotos, inclusive os pilotos reais da Full Time. Então, vai existir essa linha de conexão, né? Um túnel que você vai ter acesso a essa comunidade exclusiva, e aí aos poucos ali, acho que criando esse relacionamento a gente consegue, inclusive, entender melhor se você é uma pessoa que tem o perfil da equipe, né? Porque Exato. É o que o Barreto falou, ele deu sorte comigo, mas quando ele me chamou para conhecer, ou azar. Iremos saber no próximo capítulo dessa história. Ó, eu queria dizer uma coisa que foi muito legal escutar de você, Barreto, muito legal mesmo, porque a nossa equipe, a Carcará Sim Racing, ela, antes de ser uma equipe, foi a união de pessoas que começaram a andar juntos, bateu ali, sabe, essa coisa da amizade mesmo, e chegou uma hora que a gente falou, cara, vamos fazer uma equipe, porque estamos correndo junto, aí a gente também se ajuda nos campeonatos, e hoje ela se tornou um time que, porra, é legal porque tem esse princípio que você tá falando. O objetivo do nosso podcast não é ser uma pegadinha, não precisa me responder se você não quiser, mas a Full Time hoje, os pilotos virtuais ganham salário para correr pela Full Time? Não. Você não tem um problema de falar, não. Isso é um negócio que eu penso que, a partir do momento que você envolve dinheiro nisso, e um negócio que ninguém é profissional, ninguém é profissional. Nenhuma equipe no Brasil hoje é profissional. Tá? A gente pode ser organizado a ponto de ser considerada profissional, mas ninguém hoje vive disso aqui. Tá. No fim das contas, todo mundo sai para trabalhar durante o dia e à noite senta para andar. Para mim, ser profissional é um cara que quer ser sustentado totalmente pelo automobilismo virtual. Isso a gente não tem. Ninguém no Brasil que é sustentado só pelo automobilismo virtual com equipes brasileiras. Sim. Tá? Isso é um ponto. A gente tem pilotos que vivem de automobilismo virtual fazendo coach, com venda de setup e tudo mais. Mas ninguém vive de sentar aqui, exemplo, o cara corre de Stock Car. Vou dar um exemplo. Alfredinho Ibiapina. Ele corre de NASCAR Brasil, ele corre de Stock Car profissionalmente. Ele vive a vida dele para aquilo. A gente não tem nenhum piloto virtual que chega aqui hoje e fala, esse ano eu vou correr só de Porsche Cup e eu vou receber salário e vou ficar em casa só para isso. Não tem ninguém. Se eu não tenho condições de botar um cara para fazer 100% isso, a gente prefere dar estrutura para essas pessoas. Hoje, se o cara monta um simulador com o mínimo, assim, não com Logitech, mas se você pega uma C-Magic, um pedal, já é 20 pau, né? Uma CPU boa, né? Você 20 pau é fácil. Você divide isso para um contrato anual, aí você tem... É uma grana. 1.500, 2 pau por mês que o cara deixa de pagar e tá andando com uma coisa top. Então, assim, esse é o nosso princípio, então não. Nós não pagamos salário para ninguém e não é intenção minha pagar salário para ninguém. Mas não, também, isso é uma curiosidade, porque, assim, tem muitos amadores que olham para essas equipes e falam, caramba, aquele cara deve ganhar uma grana para estar lá na equipe e tal. Então, é legal porque é uma resposta, né? E aí eu vou até abrir para vocês que, tipo, hoje você tem equipe, você sabe os custos que é manter uma equipe. Então você vai participar de qualquer campeonato no Brasil, é 100, 150 reais por pessoa para participar. Por pessoa, exato. Os campeonatos de longa duração que a gente está fazendo, chega a custar 450 reais o carro. A inscrição, isso. Aí você tem setup shop, inscrição de um evento só, 450 reais. Aí você tem setup shop, que é ali na faixa de 10, 12 dólares por mês. Sim. Cara, chega no fim do ano, se você for colocar na ponta do lápis tudo que se gasta com automobilismo virtual. É uma grana. Na época do Tony eram 20, 25 pilotos
competindo em diversas Nossa competições. senhora, E, gente pra caramba. cara, chegava a beirar 45, 50 mil por ano de pagar inscrição, setup shop, isso sem contar os equipamentos que o Tony mandava pro Brasil pros meninos. Reais, Tô né? falando Estamos falando. 45, 50 mil reais por ano de Aham. custo operacional de uma equipe. E aí é uma coisa que muita gente fala assim, mas o Tony tem dinheiro. Cara, mas ninguém quer gastar 50 pau no ano no lixo. Sim, não é que é um investimento que qual que é o retorno para ele disso, né? É por E isso, durante inclusive, é por isso que uma pessoa que tem dinheiro, né? Porque esse é a premissa de qualquer cara que tem grana. Ter né? o dinheiro, né? Não é gastar Então, ele. mas durante 2 anos e meio, 3 anos, o Tony investiu tudo do próprio bolso. Uhum. A gente não tinha patrocínio de AV, de equipe de AV. Quando a gente começou como Canaã Esportes, era só Canaã, só o nome dele. Uhum. Depois a gente passou para a Full Time. A Full Time também não ajudou financeiramente naquela época, né? Uhum. E o primeiro ano de Texaco, também a gente não teve investimento. O Tony fez um gancho ali, falou, vou botar vocês ali, vamos ver como é que a gente se comporta, e aí pro ano que vem a gente conversa. E os 3 primeiros anos disso, o Tony não ganhou dinheiro. Pelo contrário, o Tony investiu. Ele investiu 3 anos em equipes, né, digamos assim. Era uma equipe só, mas foi mudando de nome, do próprio bolso. Sim. E quando a gente passou a receber um dinheiro disso, foi isso. Eu sempre abri em todas as reuniões com todos os pilotos, e o Dan tá de prova que ele já participou de 2 comigo. Uhum. Eu sempre deixei muito claro. Quando a gente fechou o patrocínio, que estava entrando o dinheiro, eu falei, esse dinheiro é para repor o investimento que o Tony fez. Uhum. E fala para vocês, não repôs nem metade do que o Tony gastou. Não, e é muito legal saber, né, que o Tony é um cara que, porra, eu acho que ele é um representante muito forte do automobilismo brasileiro, mundial. Ele é um cara que é muito respeitado onde ele vai. É muito legal ver os vídeos dele testando os cockpits, testando as plataformas em feiras, em coisas que ele vai. E você vê o cara ali admirando, né? Tipo, porra, tem um ganhador de Índia aí, de Indianápolis e o caramba andando, dando feedback e tal. É muito legal. Então é muito da hora saber que o Tony é um cara que investe nisso. Não pelo retorno, mas sim pelo tesão também do esportes, né, cara? Sim, e aí, como o Dan falou, né? Eu acho que as pessoas que são bem-sucedidas, elas, por mais que foi um gasto que ele teve, de certa forma volta para ele. Eu acho que na vida, tudo que você investe, você planta, você colhe. E eu acho que muito do que o Tony vive, do que ele vive, do que ele vai viver, é muito fruto desse investimento que ele faz realmente sem pensar no retorno, entendeu? Ele realmente quis para ajudar, para estar participando e tudo mais. Mas, de novo, cara, nunca foi um investimento no sentido de trazer retorno financeiro. Pelo contrário, de novo, o Tony gastou muito mais dinheiro do que ele teve retorno, mas eu tenho certeza que se você perguntar para ele, ele fala que faria tudo de novo, entendeu? É um cara que é... Tanto que a gente mantém uma equipe hoje na NASCAR, né? A gente tem uma equipe, a Canaã Esportes, ela continua nos Estados Unidos, competindo no Campeonato Mundial de NASCAR. A gente tem 2 pilotos que competem lá, o Vicente Salas e o Sebastian. Eu não posso abrir questão de contrato, porque a gente tem sigiloso com a NASCAR, sim. mas a gente não tem nenhum retorno financeiro lá, tá? Tudo que entra financeiramente é revertido para os pilotos que estão lá. Então, desde incentivo que a própria categoria dá, quanto de premiação dos campeonatos. O Tony não recebe nada. Então, ele continua... Não é que ele está tendo, de novo, está gastando dinheiro. Cara, ele está investindo no pessoal, numa coisa que ele entende que pode dar retorno para os meninos, não para ele. E tá lá, estão competindo. A gente está com o Vicente Salas, acho que em 3º lugar no campeonato. O Sebastian está como 2º no Rookies, que a gente tem essa metodologia. Na verdade, o regulamento da NASCAR a gente pode renovar só com um piloto para o próximo ano. E a gente tem renovado com o Vicente nos últimos 2 anos. E a gente sempre pega um rookie para dar oportunidade para esse rookie para estar andando. Então, esse ano a gente continua tendo um experiente e um rookie. Os 2 estão mandando super bem. A Canaã está em 4º no campeonato de equipes. O Vicente está em 4º no campeonato. Já classificado para os playoffs, né, da NASCAR lá fora. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo. O Dan está de prova. A gente ganhou o campeonato, a gente ganhou prova de Le Mans, premiação, que o Dan participou fazendo live.
e todo o Quiseram valor me pagar, que foi ganho... vai, os caras me mandaram E pizza, E todo o valor que foi revertido, o Dans recebeu igual por estar participando da live. A vai, gente não ficou gente. com nada, então assim, E não, eu a gente neguei, eu não. não queria eu não passei o Pix e os caras acharam meu Pix e mandaram, velho. Ah, sempre vai na tua É, esposa. Ela que me dedurou É, também aí quando eu precisei te pagar um negócio lá que você não queria. mas acha, mas acha. O Dan é bocudo, ele sempre deixa escapar. É, então, é isso aí. Mas é isso, então assim, a gente não tem essa questão financeira. A gente continua com o mesmo princípio do Tony, eu trago na minha filosofia hoje, que é ajudar os pilotos da melhor maneira. Então, seja com equipamento, seja com inscrição, óbvio, isso daí é o mínimo que tem que fazer, mas os meninos estão sendo bem assistidos, digamos assim, de outras formas que não seja salário. Não, faz todo sentido, cara. Muito legal. É uma baita de uma resposta isso tudo que você está falando, porque eu acho que muitos dos pilotos virtuais que existem hoje, às vezes se levam muito a sério com esses objetivos grandiosos de patrocinadores, de ganhar muito dinheiro com isso. E são poucos realmente que a gente vê que podem falar que ganham e vivem disso, né? Acho que o exemplo que você deu é perfeito, que são os coaches, né? Os caras que são instrutores, conseguem ter uma boa didática em passar esse aprendizado todo. O Gens, eu acho que é o maestro, né, brasileiro, que ele começou há pouco tempo atrás e hoje ele é gigante, né? Hoje ele é hoje ele virou um influenciador disso, ele virou um nome muito relevante disso. A gente tem o Gustavo Ariel, que é um profissional contratado pela Verstappen, também não sei o quanto que ele ganha, mas eu acredito que ele sobreviva desse contrato que ele tenha, né? Então, assim, são raras as pessoas no Brasil que têm isso como uma profissão séria. Acho que fora do Brasil pode ser que fora mais também, gente, né? não, acho que Na fora verdade, também acho que, tem, acho que fora reduzido. tem mais reduzido um pouco, oportunidade. mas eu preciso me corrigir. Já teve equipe no Brasil que pagou salário que foi a Fúria. Na época do Rain Sport e tudo mais. Não, deve ter, Gustavo, até hoje deve ter. Até hoje deve ter. Eu não acho que mas eu não digo assim, exista. não, eu acho que pagar salário pro cara ser um jogador profissional, eu acho que foi só a Fúria, né, no Brasil. Não acredito que tenha alguma outra hoje. Não, só para complementar, o que tem ainda hoje, Bruno, que eu sei, são equipes que pagam o piloto para ser parte, mas ela não consegue bancar uma mesada. custo. É uma Uma mesada. mesada. Não o cara tem uma ajuda de custo. Exato, Isso, uma ajuda de custo. seria o ideal, né? Exato. Paga gasolina, paga Uber. Não é tipo assim, ó, para tudo que você está fazendo, de segunda a sexta, das 9 às 6, tu é meu funcionário e tu vai trabalhar para entregar resultado. Isso não existe. Não é um cara que ganha 20 pau pra andar de AV, ele ganha não milão, 2 pila pra pagar os custos. Exato. E é isso que eu não faço na nossa equipe hoje, porque eu acho que, cara, você motiva uma e você desmotiva 3. Sim. Entendeu? Por que o cara ali ganha? Aí entra a questão de, o outro tá ganhando mais que eu. E, cara, aí não vai. Então, assim, como a gente não tem condições de pagar hoje uma pessoa para ela ser profissional e ficar 24 horas por isso, a gente prefere juntar. O Dan tá por dentro, ele sabe. A gente prefere, cara, juntar esse dinheiro que entra, reparte em todo mundo, a gente faz um churrasco, a gente viaja junto. É isso. Eu acho que no final, de novo, é a nossa metodologia. A gente é muito mais amizade, que eu acho que experiências são muito... Cara, se eu te perguntar da galera que da época de Tony, mas você tem uma oportunidade de você ir pro Velocitar, passar um dia inteiro com o Tony, andando na pista, tendo a oportunidade de guiar o cara, isso é ímpar, Isso é ímpar, entendeu? Isso é ímpar, exato. Então, eu acho a primeira vez que eu fui para Interlagos, eu fui dentro do box da equipe. Eu nunca tinha pisado em Interlagos. Essa foi a primeira vez que você veio para Interlagos. Foi a primeira vez que eu fui em Interlagos. Caraca, Entendeu? Então, a Full Time proporcionou isso aí, cara. Sim, cara. As experiências, eu acho que tem coisas no automobilismo que a gente tem oportunidade com uma equipe que compete em 2 campeonatos aqui no Brasil, na NASCAR e na Stock Car, que a gente pode proporcionar para uma galera que, Bruno, você teve com seu pai, entendeu? Então, você teve algumas oportunidades, mas que, cara, 99% da galera que está no virtual não vai ter essa oportunidade de passar um fim de semana dentro do box da equipe, ver como é que funciona, sentar com um engenheiro que é do virtual e hoje trabalha no real para entender como é que é a telemetria. São coisas que, tipo, a gente tem como equipe, que aí sim, é um diferencial que nós temos. A gente tem um dono da equipe que hoje, por exemplo, é um cara que
Isso é até uma coisa muito legal para falar. Na época do Tony, o Maurício era muito, muito, muito contra isso. Ele foi porque o Tony insistiu e tal, mas ele era muito contra naquela época, lá em 2022. Hoje, ele é um cara que ele pega o avião com o Alceu Feldman Neto, que está andando de Fórmula lá fora, e ele hoje é o, digamos assim, o mentor da carreira do Alceu, e ele pega um avião para sair daqui, para ir lá na Holanda, no simulador do Verstappen, passar 3 dias andando no simulador, para depois pegar o moleque e ir para a pista, andar numa sessão de teste, e depois voltar para o Brasil. Então, hoje ele sabe a importância que tem do simulador, entendeu? E naquela época, lá em 2022, ele não sabia. Sim. Então, tanto que quando ele me chamou, isso é um objetivo da gente como equipe também, a gente tem a agora falando da Full Time, né? A gente está com os fórmulas que andam lá fora, não são os fórmulas aqui, os Fórmula 4 do Brasil, são os fórmulas lá de fora, onde o Maurício vai estar fazendo treino com a galera aqui no Brasil, porque é muito diferente, cara. O nosso Fórmula no Brasil, ele é um Fórmula defasado, ele é um Fórmula antigo já para o mercado europeu, e quando os nossos pilotos chegam lá fora, cara, é muito difícil de destacar. Então o Maurício, ele comprou 4 fórmulas europeus desse ano, que estão lá fora, e esses carros ele está trazendo para o Brasil, ele está no Brasil, e ele está fechando calendário em diversas pistas para pegar o quê? Essa galera que quer seguir o mundo do Fórmula, eles chegarem lá fora com bagagem de um carro de verdade que eles vão andar lá fora. Não um carro tão defasado quanto é o nosso. Então, e aí entra essa parte do simulador, porque para ele é importante, por exemplo, ele viu que era importante ele pegar o moleque e ficar 3 dias lá no simulador do Verstappen, lá na Holanda, andando em diversas pistas que o moleque ia andar durante a temporada, para ele entender como é que funciona, porque é novo, é tudo novo. Então, assim, hoje, até isso está muito diferente do que foi em 2002 na Full Time Esports. Hoje a gente tem um cara que ele é muito mais aberto, entende muito mais e dá muito mais importância para o automobilismo virtual do que em 2022. Então foi por isso que eu voltei. Porque se fosse para ser como foi no passado, eu não ia voltar com a equipe. Eu só voltei porque o Maurício sentou comigo e falou, cara, hoje eu entendo o quão importante tá no meu objetivo aqui a gente ter um simulador tão top quanto na Europa aqui dentro da equipe, para eu não precisar ir lá fora. Pode ser que eu vou trabalhar para que a gente tenha um simulador aqui dentro para não precisar ir lá para a Holanda treinar o cara. O cara treina aqui no Brasil e depois viaja para não ter que andar. Sim. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa ainda para crescer dentro da Full Time com o automobilismo virtual. Eu acho que é só o começo desse projeto. E se Deus quiser, a gente tem vida longa aí de várias coisas pela frente. Cara, só tenho a agradecer aí pela participação no nosso podcast. Foi muito rico, né? Dans, Lucas, Gustavo. Eu gostei pra caramba. Não sei se vocês querem perguntar mais uma coisa pro Barreto aí. Barreto, eu tenho uma... Assim, na verdade, 2 perguntas. Uma, se você tivesse 18 anos, a molecada aí que começou no AV hoje, o que você falaria pra eles? Tem muita gente que tá assistindo a gente aqui que tem um G27, tem um G29 ou no joystick. E tava com um sonho, né? Tava assim, o Joãozinho vai colocar na thumb do YouTube, né? O sonho acabou, não recebemos, né? Mas assim, o que você poderia falar pra esse cara que ama o automobilismo, que quer, assim, não viver disso, né? Igual você falou agora, mas, pô, quer participar disso? Você entendeu? O que você tem de dica pra quem tá assistindo aí? Fala, cara, faz isso aqui, acho que você vai se dar bem, sabe? Não, eu não acho que o sonho acabou, não, cara. Eu acho que... Não, brincadeira. Digamos assim, a nível nacional, é muito difícil você ter algum campeonato que vai te dar uma oportunidade de fazer alguma coisa extraordinária e mudar a sua vida. Muito difícil. Mas eu acho que, por exemplo, a nível internacional, a coisa muda. Né? A gente tem a Enasca, que paga $100 mil de premiação para o campeão. Né? A gente tem uma Porsche Cup também, que paga bastante. Não estou lembrado quanto está esse ano agora, mas paga bastante. $30 mil esse ano. Então tem Fórmula 4 que vai dar premiação em dólar legal. Então, assim, eu não acho que o sonho acabou. Eu acho que muito diferente de 2014, 2020 para cá, hoje as equipes estão muito mais estruturadas para dar um suporte para quem realmente quer se dedicar para isso daqui e fazer talvez uma fonte de renda. Mas eu não acho que essa fonte de renda, isso eu já falei para os meninos, eu falei já no passado para quem era da época de Tony, eu não acho que a fonte de renda deva ser da equipe, né? A fonte de renda da galera que quer viver de AV, ela vai ser de coach, ela vai ser de técnicas de pilotagem que o cara pode ensinar, e ela vai ser de conteúdos, de rede social, que vai trazer ainda patrocínios pessoais, e vai ser de premiações, mas de campeonatos internacionais.
Né? E eu acho que isso, se o cara tem... Isso a gente está falando de piloto virtual. E aí, Lucas, se o cara quer, por exemplo, não, eu quero ser um piloto de verdade, eu quero correr no real. Eu acho que o simulador também tem essa oportunidade. É uma porta de entrada, né? Eu vou dar o exemplo do Luiz Felipe Tavares. Luiz Felipe Tavares é um cara que é ET no automobilismo virtual. Construiu uma empresa. Construiu uma empresa, hoje vende hospedagem do Tavares. Ele já foi multicampeão em tudo que correu. Foi campeão no FIA Motorsport Games, né, de Fórmula 4. E hoje é um cara que teve... Aí começou a fazer coach, começou a ir pro real como coach e tudo mais. E hoje é um cara que estreou na BMW Cup fazendo pole e ganhando corrida. Exato. Então, assim, loucura, né? Já citamos essa vitória dele aqui. E outra coisa legal que você falou, Barreto, é o cara que era um engenheiro para vocês online, né, dos simuladores, e tá trabalhando hoje no real, cara. Eu acho que tem muita oportunidade, né? A gente tem 2 exemplos. Tem o Pedro Moura, que é esse que trabalha com a gente na Full Time, e o próprio Guilherme Eliseu. O Guilherme Eliseu, ele é engenheiro na Porsche Cup. Né? Ele, na época do Tony, cara, eu lembro direitinho. Ele falou: putz, eu vou fazer o teste, eu vou fazer o curso. E tem um engenheiro também, da Porsche, né, que faz. O Piana também, muito bem lembrado. O Piana trabalha na Turismo Nacional, na GS Sports. E, cara, são pessoas que estão dentro do automobilismo virtual e conseguiram, assim como eu, mas não fui para a parte de engenharia, mas estou dentro do automobilismo virtual por causa do real, por causa do automobilismo virtual. Né? Eu trabalho como videomaker, abriu a porta para mim e tenho os meus negócios né? Fui sócio do Tony durante todo esse tempo, hoje sou sócio na Full Time Esports, muito graças ao automobilismo virtual. Então, assim, o sonho não acabou. Arruma thumb aí. O sonho não acabou. Não, tô brincando. O Barreto leu a minha cabeça aqui, que eu já tô com a thumb. Não é o sonho acabou. O sonho começa aqui. Só que como qualquer profissão, como qualquer coisa que a gente queira nos profissionalizar e fazer, demanda muita energia. Então, assim, o sonho começa aqui. Você pode ser engenheiro, você pode ser piloto, mas você precisa se destacar, você precisa se dedicar, você precisa fazer aquilo com muito amor. Eu acho que isso é importantíssimo, né, Barreto? E você é um cara que no nosso papo aqui dá pra ver que você ama muito esse esporte, não só o virtual, o real, mas você respira muito. A gente, antes de começar a gravar, tava mostrando aí o seu mural dos seus carrinhos, então quer dizer, uma coisa está presente ao seu redor. Inclusive a sua mulher deve adorar isso, né? Conta um pouco da sua experiência da esposa, porque a esposa é sempre aquela coisa, né? Elas convivem com isso aqui, né? Não, é só uma pecinha, é R$5.000, né? Não conta. Então, o ATPV do simulador vem da esposa, né? Cara, mas sabe que é uma coisa que aí é diferente aqui em casa? A minha esposa apoia. Aí, que da hora. Em casa também, não tem o que reclamar. Isso ela falou outro dia numa roda de amigos, cara, que eu achei legal. Ela falou: Deus foi tão bom comigo que hoje uma coisa que era um hobby, que sempre foi um sonho, eu vivo disso, né? Eu sempre sonhei em estar numa pista de corrida, eu sempre sonhei em estar no meio, e, cara, trabalho com um dos maiores nomes do automobilismo mundial, que é o Tony, né? Hoje, chefe da divisão de Indy da McLaren, né? Sendo a Air McLaren. Trabalho hoje em uma das maiores equipes de automobilismo do país, que é a Full Time Sport, né? Um dia, já fica o convite para vocês, não sei de onde vocês são, mas, cara, fica o convite para a gente, marca para ir conhecer a sede da equipe em Vinhedo. É uma das coisas bizarras, assim, de bom. Você tem um mezanino com simulador, tem coleção de moto, aí a gente tem 6 NASCAR, 3 Stock Car, tem os fórmulas lá dentro. Bora combinar isso aí, já quero. Caminhão. Aceito, sim. Cara, então assim, isso a minha esposa falou, cara, e graças a Deus, tipo, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu sempre sonhei, né? Eu sempre sonhei estar trabalhando com isso, sempre sonhei de estar no meio, e hoje, cara, minha vida profissional é ligada a isso 24 horas, né? Então, tô aqui com vocês graças ao automobilismo virtual. Tô com o Tony, tô com a Full Time, né? Eu tô começando um projeto novo agora, acho que vocês conhecem o Rodolfo Santos, do Instagram, o cara que, Sim. Já foi piloto também, e a gente vai começar um projeto agora também no YouTube. Então, assim, eu tô ligado ao automobilismo virtual 100% do meu dia. E aí, cara, minha esposa não fica brava, não. Hoje, pra ser sincero com você, a única coisa que hoje eu fico, digamos assim, triste é não ter tempo para andar no simulador.
né? Porque isso Tanta quando eu comecei coisa. lá em 2014, era Sim. muito fácil. Chegava no Tá fim do igual dia, eu sentava já. aqui. Então, cara, mas hoje eu... É, igualzinho. Mas hoje, cara, eu viajo, igual eu falei pro Dan, ele falou, vamos fazer lá o podcast. Eu falei, cara, vou, mas preciso achar uma data, porque foram 4 fins de semana seguidos, viajando de quinta a domingo, É. né? Esse é a Caramba. primeira semana, depois de 4 seguidos, que eu vou passar em casa. Então eu falei, já vamos fazer na Inclusive, nesse final de semana, passaram um perrengue aqui no Rio Grande do Sul, aonde Nossa, passou um foi difícil. ciclone extratropical aqui, destruiu Putz, eu todos os vi, estantes cara. dos meninos. Eu vi. Foi E ainda duro. não deu tempo de passar aqui em casa pra comer um churrasco com o Timas, que eu ia fazer Não pra você. deu, Da próxima cara. vez você me... Cara, isso daí foi duro mesmo. A gente tava na pista, os bombeiros chegaram e falaram, ó, vão embora que tá vindo ciclone, vão embora. Evacuou e Cancelou, depois ficou né? só... Não, ficou chegando só as notícias de vídeo, foto, a TN acabou destruindo tudo, porque as tendas Senhora. voaram. Graças a Deus, os boxes da estoque não foram tão afetados que estavam na parte de alvenaria. É. Mas ainda assim, dentro do box, cara, caiu muita coisa, caiu o teto de algumas equipes. Sujeira. E Nossa sujeira, mas assim, no fim o evento aconteceu, foi legal. Acho que a força-tarefa da categoria deu certo, a TN também correu. A gente só teve um adiamento ali de a sexta-feira até 3 da tarde, ficou parada para reconstrução de muitas coisas na pista, mas no fim deu tudo certo, correu todo mundo. Infelizmente não deu passar no dance por isso, porque a gente estava na correria lá e ficamos por isso. Mas, cara, é isso, minha esposa não. Minha esposa apoia, minha esposa aprova, minha esposa incentiva. Que bom, Óbvio que que aí legal. quando começa a chegar a renovação de race, essas coisas no cartão, fala, nossa, é tão caro assim, né? Mas aí, paciência. Como eu brinco aqui, a gente sempre tem que ter aquele alvará, né, em dia, né? mínimo, Tem que estar em dia. Tem que cuidar aí. também, né? Não pode virar as costas. Você tem que Mas se é dedicar, isso. né? Não Cara, só no simulador. Barreto, em nome do Papo do Box aqui, de todos os nossos pilotos da Carcará, muito obrigado pelo papo, cara. Acho que a gente já tomou bastante do seu tempo aí. Foi muito legal. E é isso, a nossa thumb vai ser: o sonho começa aqui, cara, porque você é um sonho realizado. Temos que Exato. fazer uma parte Exato. 2 desse podcast discutindo o futuro do AV, hein? Acho que ia ser bom também. Então. Vamos Puta, chegar. Vamos marcar. É isso aí, cara. Vamos marcar. É Então, isso. sempre, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Dan, pelo convite. Tamo Para mim é um junto. prazer, tá? Eu sempre falo, para mim, falar do automobilismo virtual é muito legal, porque, igual você falou, se eu cheguei onde eu cheguei como videomaker, como criador de conteúdo, não para mim, né, mas eu crio conteúdo para o Tony, crio conteúdo para a equipe, cara, é graças ao automobilismo virtual. Eu sou muito grato, né, ao AV, sou muito grato mesmo a todos que Quando eu ficar me rico, eu te ajudaram a contrato chegar. também, ô Barreto. Tem meu videomaker. Se Deus quiser, vou estar fazendo. Vou chegar pra gravação com o Monster na mão e não com o Red Bull. Que Não, isso, eita, agora eu arrumou quero treta. contratar o Barreto, velho. Que isso? Agora pronto, aí o Danzo vai pedir pra cortar essa parte, porque Ai. não pode. Tô brincando. Aí no mesmo dia já vai tomar a demissão. Mas é isso, cara. Obrigado de novo pela oportunidade. Tô à disposição, se a gente quiser fazer uma parte 2, a gente marca mais pra frente e faz. E contem comigo, cara. A ver, eu acho Boa. que não só aqui pro papo de vocês, mas se precisarem de ajuda, de dicas, de compartilhar alguma coisa, contem comigo, eu estou sempre à disposição de vocês. Não, muito Massa obrigado, cara. E ó, convite aceito, a gente vai lá pra Vinhedo, hein? Já vamos organizar isso aí. Quem sabe a gente faz a segunda parte lá ao vivo. Que isso. Exato, animal. quem sabe a gente faz de lá. Vamos sim. É isso. Obrigado, cara. Valeu Obrigado, demais. Valeu. Vrum!